Olá, boa noite. Enchente que atingiu vários municípios de Alagoas completa 10 anos. E veja também. Com ameaça de inundação, famílias de Marechal Deodoro são encaminhadas para abrigo. Laudo recomenda desocupação de novos imóveis em bairros atingidos pela instabilidade do solo. E durante a pandemia, a Polícia Militar realiza cursos à distância. Fique bem informado a partir de agora no Jornal do Estado. Há 10 anos, as fortes chuvas que caíram em Alagoas resultaram no transbordamento de rios importantes, como o Mundaú e o Paraíba. A enchente afetou diversos municípios da Zona da Mata e região metropolitana de Maceió. Uma década depois, nossa equipe de reportagem voltou à cidade de Rio Largo, um dos municípios mais atingidos pela água, e relembra a tragédia que mudou a vida de centenas de famílias. Veja na reportagem de Marcelo Moreno e Valdemir Mariano. Junho de 2010, 15 cidades da Zona da Mata de Alagoas e região metropolitana de Maceió decretaram estado de calamidade pública. O motivo foi a cheia dos rios Mundaú e Paraíba. Sem acreditar no que acontecia, moradores de Rio Largo assistiram a um dos maiores desastres naturais de Alagoas. Há 10 anos, o rio Mundaú transbordou após fortes chuvas. As principais vias do centro da cidade e bairros vizinhos ficaram debaixo d'água. As marcas da tragédia são visíveis até hoje. O bairro Gustavo Paiva foi um dos mais atingidos pela enchente. Para se ter uma noção da profundidade da inundação, basta fazer um comparativo entre a minha altura, de 1,82 m, com a marca máxima presente na estrutura deste imóvel, de aproximadamente 3 metros de altura. O resgate dos moradores era cuidadoso devido à correnteza. João Paulo se lembra do momento. Ele conta que ajudou como pôde no socorro. Eu ajudei o pessoal, o senhor não sair da casa, não queria. Rapaz, sai dessa casa, vou chamar o bombeiro. Não quero sair não, tá certo. Aí eu ajudei o pessoal, metade do centro. A enchente deixou vários mortos, desaparecidos e centenas de famílias desabrigadas. O Márcio viu a água levar tudo que tinha na manhã de 19 de junho de 2010. E às 6h15 da manhã, de repente, sem ninguém esperar, o rio transbordou e a gente ficou desnorteado. Todo mundo correu sem conseguir recuperar nada, só com a roupa do couro, para tentar se salvar, porque foi um dia muito triste. Entre as comunidades arrasadas pela enchente está a da Ilha Angelita. Ela ficava exatamente neste terreno onde estamos agora. E o Márcio era morador aqui dessa região. Márcio, você ainda se recorda do que tinha nessa região que era a Ilha Angelita? Sim, recordo claramente. Convivi mais de 20 anos aqui. A gente tem uma igreja aqui, Assembleia de Deus. Aqui do lado tinha uma casa de jogo, tinha o bar do Tonho, aqui o bar da Nena. E eu lembro de cada casa, é como se não saísse da minha mente. Cada pessoa, cada local, cada casa, cada morador, não dá para esquecer. A irmã e o cunhado de José Carlos perderam tudo que tinham na cheia que destruiu a Ilha Angelita. Deu não para entrar não, porque estava cheio já. Já tinha saído, o pessoal daqui já tinha saído, tudo. No período chuvoso deste ano, alertas foram emitidos para a possibilidade de aumento do nível do rio Mundaú, o que deixou os moradores preocupados. A Defesa Civil de Rio Largo faz o monitoramento. Desde o dia 15 de abril, que começa a quadra chuvosa, que vai até o 15 de agosto, né? Essa quadra chuvosa. E nós vem com esse trabalho de prevenção na cidade, não só no rio, como também nas barreiras, que aqui temos barreira, colocando lonas, retirando famílias da parte que tem essa de barreiras, sabe? Colocando em aluguel social. Qualquer ação mais elevada do rio, a gente já vai agir para que os moradores não possam sofrer as consequências de uma possível inundação nessa parte, sobretudo essa parte aqui do centro de Rio Largo. As famílias desabrigadas foram contempladas com casas populares, distribuídas em conjuntos habitacionais. Mas a cada ameaça de cheia do rio Mundaú traz à tona as lembranças de um período triste que marcou a história de Rio Largo. A gente
faz uma regressão no passado e sente aquela sensação, né, ainda de medo, e acho que nunca vai esquecer. Não tem como sair da memória, principalmente das vítimas, né? Um desastre natural dessa proporção. E a gente continua falando de chuvas, só que em tempos atuais. Os últimos dias têm ocorrido inundações em Marechal Deodoro. Um comitê de alerta foi montado para monitorar o nível das águas que banham a cidade e alguns moradores precisaram ser abrigados. Veja na reportagem de Marcelo Moreno. Por conta das últimas chuvas, o nível de lagoas e rios tem aumentado em Marechal Deodoro, a exemplo do rio Sumaúma, que transbordou no final de semana neste trecho da rua São Vicente, em Taperaguá. A marca da enchente está nas casas. Hoje, a água já baixou. Mesmo com a possibilidade de novas inundações, alguns moradores não pensam em deixar suas casas de imediato. Eu mesmo não tenho vontade de sair daqui não. Agora se for um acaso que sair, a gente tem que sair. Vai ficar aqui, vai se afogar aqui, né? Agora, enquanto der para ficar aqui, eu fico. Se for necessário a senhora deixar a sua casa em um caso de risco de aumento do nível do rio, a senhora deixaria? Deixo, né? No último caso também. Agora, sendo assim, água na rua, eu já não saio. Por quê? Porque eu amo esse pedacinho aqui. As atenções estão voltadas para a Lagoa Manguaba, que apesar de apresentar estabilidade no nível da água nas últimas 24 horas, está próxima da cota de transbordamento. Para evitar prejuízos humanos e materiais, a Prefeitura de Marechal Deodoro está assistindo as famílias que vivem em comunidades no entorno da lagoa. Um comitê de alerta foi montado para monitorar o nível das águas que banham a cidade. Então hoje o monitoramento ele é feito em loco, temos uma régua aqui no cais do centro do município e a gente monitora em loco e recebe informações de monitoramento da SEMAR, que é a Secretaria de Estado, onde eles têm lá um monitoramento tanto das bacias hidrográficas, pluviométrico, e também de radares. Então a gente consegue se antecipar o problema, e foi o que aconteceu aqui em Marechal dessa vez. Os moradores ribeirinhos são orientados a procurar locais mais seguros, como casas de parentes. Quando isso não é possível, eles podem ir para abrigos, montados em escolas municipais. A opção número 1 é para que elas se desloquem para casas de parentes, ou para alguma casa que elas venham a ter, como sítio, casa de praia. E essas que não têm opções, a gente traz para o alojamento da prefeitura. Aqui a gente preparou uma estrutura, né, para receber essas famílias. Então a prefeitura disponibiliza o caminhão, mão de obra para retirar os pertences. Primeiro a gente salvaguarda a vida das pessoas, a saúde, e depois os pertences. Antes de se alojar, as famílias passam por triagem para identificar se estão com o novo coronavírus. Aqui no alojamento é feito um cadastro da habitação, então a gente cadastra seus pertences, as famílias, o endereço, e posteriormente elas passam por uma triagem da saúde. Então o principal receio que nós tínhamos era de haver uma aglomeração e haver alguns casos de Covid e a gente espalhar ainda mais. O Edson está com a família em um dos abrigos, onde recebe suporte necessário, como alimentação e higiene. Como é que está sendo a permanência de vocês aqui na escola? Está gostando? Nós estamos gostando, né? Nós estamos sendo assistidos, né? E estamos tendo o apoio, né? Em caso de situação de perigo, a Defesa Civil de Marechal está de prontidão pelo número 99980 8431. Então, só reforçando que o telefone da Defesa Civil de Marechal Deodoro é o 82999808431, está aí no seu televisor. Vamos de recadinho agora? Você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo? Está com parcelas em atraso? Comprou um e paga dois? A Nacional G3 reduz sua parcela na hora, sem ação judicial. A Nacional G3 é uma empresa que atua há mais de 10 anos em redução de parcelas de financiamento de veículos e garante a redução das suas parcelas de 40% a 80% na hora. E você já paga a próxima parcela com valor reduzido.
E o melhor, não cobra valores à vista. Você pagará apenas o valor da sua parcela reduzida e nada a mais. Não é revisional, hein? A Nacional G3 não utiliza procedimentos judiciais. Entre em contato pelo 0800 888 3211 e agende seu horário sem compromisso. A Nacional G3 não cobra valores à vista. Siga a Nacional G3 nas redes sociais Facebook e Instagram e agende seu horário agora pelo 0800 888 3211. Não é revisionável, eu já disse, é Nacional G3. Mudando de assunto agora, com o objetivo de evitar aglomerações, policiais militares de Alagoas têm usado a modalidade de ensino à distância para realizar cursos de qualificação e, com isso, alcançar novas patentes dentro da corporação. Em tempos de pandemia, o método EAD, Educação à Distância, ensino online, está sendo usado na formação de militares para subir de graduação. Na forma EAD, o aluno não precisa frequentar a sala de aula, o prédio físico da instituição, e tem a tecnologia como grande aliada. Como todo estudante, o Sargento Zusa é um dos primeiros no curso de ensino à distância da Polícia Militar em Alagoas. Ele se empenha para absorver o conteúdo das matérias e tem se esforçado em sua primeira graduação. Como todo aluno, eu procuro me entregar, me organizar para conseguir chegar onde eu quero, a minha graduação. Ao todo, 200 PMs estão estudando à distância. A preparação tem como objetivo subir de patente e alcançar o cargo de primeiro sargento. Por ser uma novidade, traz algumas dificuldades e adaptações. No entanto, nós temos o suporte técnico, do setor de tecnologia da informação da Polícia Militar e o suporte pedagógico da nossa escola através da Divisão Técnica de Ensino, para sanar esses possíveis problemas que venham a acontecer. Mesmo à distância, a cobrança no desempenho é grande. O acompanhamento deles tem sido bastante rigoroso. Eles têm que entrar, eles têm aula todos os dias, são realizadas atividades, e eles têm que ter, a frequência deles é acompanhada pela participação deles diárias nos fóruns. Entusiasmado com a primeira graduação, o sargento já faz planos para o futuro. Ser promovido dá uma certa tranquilidade à minha família, um bem-estar e comemorar com meus amigos, comemorar. Claro, passando a pandemia. No próximo bloco, a gente volta a falar de chuvas e de transbordamento de rios. É daqui a pouco, logo após o intervalo.